Neste vídeo, vamos falar sobre o Código de Processo Penal e os motivos que podem causar a anulação de um julgamento. A nossa convidada é a advogada criminalista e professora universitária Carolina Stein. Carol, vamos começar falando então o que pode causar a anulação de um julgamento. O Código de Processo Penal ele traz várias hipóteses, Tati, de nulidades de processo, né? Mas todo processo, isso é importante a gente deixar claro, todo processo ele tem um procedimento, ele tem regras que ele precisa seguir para ele poder andar como tem que ser, atrelado às determinações legais. Quando, por algum motivo, uma dessas regras é violada dentro do processo, uma regra de procedimento é violada dentro do processo, o processo ele pode vir a ser anulado. Essa nulidade, né, ela pode acabar causando a nulidade do próprio processo. Por exemplo, né, nós tivemos a anulação de processos oriundos de uma etapa da Operação Lava Jato em virtude do reconhecimento da imparcialidade, né, da parcialidade do magistrado que conduziu aquele processo, né? Então, isso aí viola uma normativa, um princípio constitucional de que os juízes, ao julgarem, devem ser imparciais. Ali se mostrou que não foi e causou um prejuízo concreto, né, para a defesa. Aqui nós tivemos a questão da anulação do processo do júri da Boate Kiss, onde o tribunal reconheceu nulidades que impactaram o julgamento, né? Por quê? Porque nós temos regras de procedimento que precisamos seguir. Quando essas regras não são seguidas, elas causam justamente essa anulação. E no caso do tribunal do júri, os réus tendo sido anulado o plenário de julgamento, oferece-se a eles, né, a possibilidade de serem julgados novamente, porque aquele julgamento foi contaminado por uma nulidade. O Código de Processo Penal garante um julgamento justo? O nosso Código de Processo Penal, ele data de 1941. E o código, como qualquer código de processo, ele traz regras que devem ser cumpridas, né? E a gente tem, né, que fazer a leitura desse Código de Processo Penal de 41 através da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, lá no capítulo dos direitos fundamentais, ela traz que toda a pessoa processada, toda pessoa que é submetida a um processo, esse processo deve seguir o devido processo legal. Isso é uma garantia constitucional que nós temos. Em um português bem claro, o que significa? É a regra do jogo pré-estabelecida. Eu entro no jogo com regras pré-estabelecidas. E aonde estão pré-estabelecidas essas regras desse jogo, desse processo que eu vou me submeter? No Código de Processo Penal, no caso da matéria criminal, caso de matéria civil, no Código de Processo Civil e assim por diante. Então, exatamente isso. O Código de Processo Penal, ele traz as regras para os procedimentos penais, que devem ser seguidos sob pena de violar o princípio do devido processo legal previsto na Constituição. Como é feito esse controle? Eu tenho dois tipos de nulidades que são enfrentadas dentro do procedimento, nulidades que a gente chama de relativas e nulidades que a gente chama de absolutas. As nulidades relativas eu tenho um prazo para alegar depois que elas ocorrem. E as nulidades absolutas, como são, dizem respeito à matéria de ordem pública, garantias constitucionais, elas podem ser alegadas em qualquer momento no processo. Então, claro, na prática, a gente vai controlando esse controle de nulidades, esse controle das regras do procedimento, elas são feitas pelos atores técnicos, acusação e defesa, dentro do processo. Então, a gente vai controlando, quando as coisas vão acontecendo, a gente já tende, na prática, a deixar marcado, a registrar essa inconformidade com relação à quebra, à violação daquela regra de procedimento. A gente pode também, no curso do processo, a gente pode trabalhar com alguns recursos, alguns remédios constitucionais, como habeas corpus, para, né, alertar desses acontecimentos. Então, a gente fica atento, é um trabalho dos atores técnicos mesmo,
né, cuidarem, principalmente do próprio juiz condutor, o magistrado que conduz o procedimento, né, ficar atento à aplicação do devido processo legal, as regras do procedimento como estão listadas dentro do código. Nós tivemos agora, recentemente, como você comentou, essa anulação do julgamento da Boate Kiss, que foi um caso de grande repercussão no país inteiro. E depois de muito tempo, né, porque o próprio julgamento demorou para ser realizado, aí agora veio a anulação. E isso acabou gerando uma certa revolta em muitas pessoas e até um descrédito da justiça, né? Como se fosse uma sensação de que as pessoas não estão sendo punidas, né? Uma sensação de impunidade. Como é que você vê essa questão? O que poderia ser feito de diferente numa situação assim? Essa pergunta é bem difícil. A gente poderia ficar um tempão aqui falando sobre ela, mas como é que eu entendo, assim? Eu acho que a gente tem que ter certo cuidado quando a gente discute principalmente o processo penal, né? Toda pessoa que ela é acusada de um delito e passa, né, por uma suspeita a responder, a ser réu num processo penal, ela tem junto com ela, ao longo do processo inteiro, né, talvez, no meu ver, a maior das garantias, né, a maior das garantias, que é a garantia da presunção de inocência. Primeiro que a gente tem que entender que todas essas garantias processuais que estão na Constituição, e principalmente a presunção de inocência, elas servem para nós, servem para todos nós. E o Tribunal do Júri também está lá no artigo 5º da Constituição Federal como uma garantia constitucional para nós, cidadãos, quando acusados de um crime doloso contra a vida, sermos julgados pelos nossos próprios pares. Então, a gente tem que começar a entender, né, se apropriar dos nossos direitos fundamentais, né, que são a base da nossa democracia, a gente se apropriar desses direitos, e depois que a gente se apropria desses direitos, a gente tem que começar a enxergar o processo como um rito de procedimento, como um rito efetivamente. Não necessariamente o fato de eu ser acusada num processo penal vai restar ao final do processo na minha condenação. E eu acho que é esse debate que a gente tem que começar a superar quando a gente trabalha essas questões de processo. O que aconteceu ali, né? Ali, algumas regras de procedimento foram violadas. E essas regras de procedimento não poderiam ter sido violadas. Isso a gente tem que conseguir separar, Tati, da sensação de impunidade. Porque a sensação de impunidade, ela tem que ser se o rito foi cumprido corretamente, né? E alguma coisa extra-autos aconteceu para aquilo ali. Aí eu vou sentir uma sensação de impunidade. Agora, se o rito não foi cumprido corretamente e o tribunal vem e diz que efetivamente não foi e deveria ter sido, porque nós temos a garantia do devido processo, volta-se tudo, se renova o julgamento. Ah, mas o resultado pode ser do jeito que eu não quero que seja. Bom, o que a gente quer que seja, eu, cidadã Carolina, o que eu quero que seja, não interessa. Processo é regra, processo é prova. Ou eu tenho prova, ou eu não tenho prova. Ou eu consigo demonstrar a acusação, ou eu não demonstrei a acusação. Isso é, dentro de um contexto muito superficial, fazer justiça. Trabalhar dentro das regras para obter um resultado. Agora, se eu vou trabalhar um processo e eu vou fazer o que eu quiser, violando as regras para atingir um objetivo, bom, aí eu saio do critério de justiça, eu saio do critério de regra processual e vou para um critério de vingança. E aí é onde entra o direito. O direito entra para regular essas relações sociais, para eu tirar isso da vingança e trazer para dentro da regra.